Meus irmãos, assentados como estão, vamos abrir as nossas Bíblias no texto sagrado. Evangelho segundo escreveu São Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 20 e 24. São Lucas, capítulo 15, versículo 20 e 24. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim, irmãos: e ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve compaixão, e correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Último versículo. Porque este meu filho estava morto e reviveu novamente. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, um texto bastante conhecido da amada igreja, texto bastante simples, uma pregação simples, mas porém bíblica, trago aqui para cada um de nós, primeiro ao meu coração e depois para cada um de vós que estão aqui nesta noite. Meus irmãos, Lucas capítulo 15, este capítulo pode ser considerado, pode ser chamado o capítulo das coisas perdidas e achadas. Muitos irmãos, muitos pregadores gostam de falar das coisas achadas e perdidas, mas aqui nós temos principalmente a ideia de perdidos e achados. Nesse capítulo nós temos a ovelha que foi perdida, que estava perdida, e ela foi encontrada, ela foi achada no versículo 3 a 7. Nós temos a dracma ou moeda que estava perdida dentro de casa, e ela foi achada, versículo 8 a 10. E nós temos também o filho pródigo, que estava na casa do pai, se perdeu, mas retornou para a casa do pai, porque o nosso lugar, o meu e o seu, é na casa do pai. Nós não podemos sair, nem pensar em sair, colocar em nosso coração o desejo de nós sairmos da casa do Pai. Louvado seja o Senhor. Este texto sagrado revela a forma amorosa e compassiva que o Pai recebe de volta o filho pródigo. Esse texto gira em torno do amor do Pai, não é em torno do filho pródigo, não é em torno do filho mais velho, mas esse texto gira em torno do amor do Pai, que um dia Ele deu o seu Filho único para morrer por mim e por você. Louvado seja o Senhor. Temos ainda nesse texto, irmãos, os ouvintes de Jesus. E aconteceu que todos os pecadores, como coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam reunidos com Jesus para ouvi-lo. Se talvez Jesus estivesse nesta noite falando a respeito dessa parábola, eu talvez seria o primeiro que estivesse ali na frente dele para ouvir as palavras de Jesus. E infelizmente também perto de Jesus estavam os que se achavam santos, os que se achavam muito santos, muitas vezes os religiosos. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam e murmuravam dizendo: este Jesus saúda e se mistura a pessoa desqualificada e ainda partilha o pão com elas. É porque Jesus, irmãos, igreja, ele veio buscar o que se havia se perdido. Jesus, ele veio para os que estão doentes, para nós, para mim, para você. Ele veio para nos salvar, para nos dar vida. E meu amigo, nesta noite, se você estiver aqui nesta igreja, à procura de uma solução para a sua vida, eu só tenho te dizer que Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para os seus problemas espirituais. Muito embora muitas pessoas procurem a igreja para resolver os problemas financeiros, problemas sentimentais, mas Jesus tem solução para a sua vida espiritual.
Louvado seja o Senhor. E nesta famosa parábola, igreja, do filho pródigo, podemos aprender algumas lições importantes. Tema da mensagem desta noite: Deus ainda é pai do filho pródigo. Deus ainda é pai do filho pródigo. Louvado seja o Senhor. Primeira parte da mensagem: o perigo de sair da presença do Pai. O perigo de sair da presença do Pai. Igreja, nós não podemos de forma alguma passar pela nossa mente, ter o desejo, brotar o desejo no nosso coração de sair da presença do Pai. Igreja, está ruim aqui na igreja, está ruim, mas não vamos sair da presença do Pai, porque imagina comigo, se está ruim aqui diante de Deus, na presença do Pai, na casa do Pai, imagine lá fora. Louvado seja o Senhor. O filho mais novo, irmãos, nessa parábola, pede parte da sua herança, pede para o pai a sua herança. Irmãos, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança, o mais velho 2/3. Muitas vezes até o pai poderia, para se ver livre da administração da fazenda, dos seus bens, poderia pegar a sua herança e entregar para os filhos. Mas aqui, a ideia partiu do filho mais novo. Em total desobediência, desrespeito para com o pai, vivia na casa do pai, tinha tudo que o pai tinha tudo que o pai lhe dava, mas ele achou melhor pegar a sua herança, pegar a parte da sua herança e sair pelo mundo. Muitas vezes nós estamos aqui na casa do Pai, diante de Deus, sendo abençoado, mas muitas vezes não estamos satisfeitos. Igreja parece que cada vez mais precisa de atrativos melhores para segurar as pessoas, e nós temos aqui o melhor atrativo, que é a palavra de Deus, que é o nosso Jesus, que morreu por nós ali na cruz para nos salvar e nos dar vida. Louvado seja o Senhor. O homem nunca pode querer sair da presença do Pai. A palavra de Deus nos diz que o pai repartiu a sua herança com o filho mais novo e o filho mais velho. Onde estava a mãe desses meninos, a mãe dessas crianças, desses jovens, desses rapazes, que não chamou a atenção deles, quando o filho mais velho pediu parte da herança? Pedir parte da herança, irmão, significa dizer para o pai: Pai, você morreu para mim, eu não quero mais viver debaixo das tuas bênçãos, e eu quero sair para o mundo. Meu Deus, nós não podemos de forma alguma pensar em sair da presença do Pai. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, Salomão escreve dizendo: não te apresses em sair da presença dele, nem persiste em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Deus faz tudo o que quer, na hora que quer e no momento que ele quer. Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do jardim do Éden. Irmãos, igreja, o ruim para Caim não foi Deus não aceitar o seu sacrifício, não foi Deus aceitar a sua vida. O ruim para Caim foi sair da presença do Pai, da presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui, às vezes nós estamos aqui que só Deus sabe do nosso coração, da nossa situação, mas o importante é nós estarmos aqui na presença do Pai. Não importa como nós estejamos, o nosso coração esteja, mas vamos continuar na presença do Pai, porque um dia a misericórdia do Pai nos alcança, se é que já nos alcançou. Louvado seja o Senhor. É um perigo sair da presença do Pai, é um perigo sair da presença da casa do Senhor. O Senhor não aceitou a Caim, não aceitou a sua oferta, mas se ele tivesse permanecido na casa do Pai, com certeza o destino de Caim teria sido diferente, igreja. Louvado seja o Senhor. No Salmo 16, versículo 11, a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. Igreja, essa alegria que nós sentimos aqui, essa alegria que nós temos aqui, no momento de cada palavra, no momento do louvor, essa alegria só vem de Deus. Essa alegria não está no meu bolso, essa alegria não está na minha conta bancária, essa alegria está no nosso Deus, a qual nós servamos. Louvado seja o Senhor. Meu amigo, se você está aqui nesta noite triste, abatido, não sabe o rumo da sua vida, Jesus tem um rumo para a sua vida nesta noite. A descendência de Caim preferiu a alegria passageira do mundo, a alegria duradoura da presença de Deus. Ou seja, preferiu a alegria passageira do mundo do que permanecer na presença do Pai. Meu amigo, minha amiga, irmãos que estão aqui nesta noite,
Após a morte do corpo físico, o homem segue para a vida eterna de gozo ao lado do Pai ou para o tormento eterno? Não existe outro caminho. Estamos no ano de eleição que muita gente fala a via da esquerda, a via da direita e a via do meio. Aqui na nossa vida espiritual não tem terceira via, não tem a via do meio. Ou é na casa do Pai, nas mansões celestiais, ou é no tormento eterno. Não tem terceira via. Louvado seja o Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo final, assim também Cristo foi oferecido uma única vez em sacrifício por mim e por você, para tirar o pecado da humanidade, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam nesta noite. Louvado seja o Senhor. Deus ainda é Pai do Filho pródigo. Louvado seja o Senhor. Segundo tópico da mensagem: o perigo de trocar o pão da casa do Pai pelas bolotas dos porcos. O filho tinha tudo em casa. O filho era tratado como príncipe. A filha era tratada como princesa. Mas achou melhor abandonar a casa do pai e viver na vida, viver no mundo cuidando de porcos. Versículo 14 do texto: coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu sobre aquela região uma grande fome. E ali começou a passar muita necessidade. E ninguém lhe dava absolutamente nada. Porque, meu amigo, minha amiga, irmãos que estão aqui nesta igreja, o mundo lá fora não tem nada de bom para oferecer. Muitas vezes pode aparecer uma falsa alegria momentânea, mas o fim do caminho é tristeza. Louvado seja o Senhor. E o filho pródigo não teve outra chance, oportunidade, a não ser pedir emprego para um homem daquela região, que o mandou para o campo cuidar de porcos. Imagine agora, irmãos, pelo contexto você entende, um judeu que tinha tudo na casa do seu pai, judeu não cuida de porcos, judeu não come carne de porco, aquela costelinha que eu e você muitas vezes comemos no domingo assado, o judeu não come e agora está aqui cuidando de porcos. E mais, onde não achamos mais que podemos descer, esse jovem não só foi cuidar de porcos, mas ele desejou comer a comida que os porcos estavam comendo. Olha a profundeza, olha só a tristeza que esse jovem teve que descer para reconhecer que na casa do pai sempre é melhor. Eram oferecidas para aqueles porcos vagens da alfarrobeira. Essa vagem da alfarrobeira é semelhante ao nosso ingá aqui da nossa região, da região do Cerrado. É uma vagem em que no meio tem algumas sementinhas adocicadas. E essa vagem era oferecida para os porcos e esse jovem desejou comer dessa comida que era oferecida aos porcos. Ninguém lhe dava absolutamente nada. De acordo com o livro de Ruth, capítulo 1, igreja, o grande erro de Elimeleque, o pai, e de Noemi, a mãe, foi sair de Belém para habitar nas terras de Moabe. Belém, irmão, significa casa de pão. Belém é onde nós temos o alimento espiritual, onde nós temos a palavra do Senhor. Nós não podemos sair nunca da casa do pão. Irmãos, igreja, muitas vezes nós não temos a palavra agradável para nós ouvirmos, porque não é a palavra que eu quero ouvir, é a palavra que eu tenho que ouvir. Muitas vezes a palavra que eu quero ouvir não é a palavra para mim, é a palavra que eu tenho que ouvir, que Deus tem para mim. Os 5 primeiros versículos desse primeiro capítulo ocorre toda a tragédia nessa família. No versículo 1 morre Elimeleque, o pai. No versículo 3 morre Elimeleque, o pai. No versículo 5 morrem os filhos Malom e Quilion. 5 primeiros versículos já traz toda a tragédia dessa família. Para que essa família tinha que sair de Belém, da casa do pão? Para que essa família tinha que sair da igreja, da casa do pai? Louvado seja o Senhor. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo, providenciando o pão. E igreja, pão nós temos todo dia, como o nosso irmão disse aqui. E se não tenho pão aqui para oferecer de acordo com a mensagem, tenho para dobrar os meus joelhos, as portas da igreja estão abertas. Louvado seja o Senhor. Salmo capítulo 30, Salmo 30 versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Irmãos, a luta está grande, a luta está difícil, mas não vamos sair de Belém. A luta está grande, não vamos sair da igreja, porque se aqui está difícil, imagine lá fora. Louvado seja o Senhor. Em Rute capítulo 1, versículo 6, está escrito: um dia, Noemi em Moabe ficou sabendo que Deus visitou o seu povo, providenciando boas colheitas, providenciando pão para os judeus. Louvado seja o Senhor. O problema é que eu e você, irmãos, nós temos promessa. Eu e você, nós somos cheios de promessas de Deus. E o que tem menos promessa aqui, tem a promessa que um dia vai morar no céu. Mas parece que isso não está nos satisfazendo mais. A promessa de nós morarmos no céu parece que já acabou a graça. Parece que não tem mais esse entusiasmo. Nós queremos algo financeiro para a nossa vida. Queremos a melhor casa da cidade. Queremos o melhor carro do ano. Parece que a salvação já não nos alegra mais. Irmãos, tudo que nós precisamos é da salvação para as nossas almas, para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Êxodo capítulo 23, versículo 25, a Bíblia diz: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e Deus tirará do meio de ti as enfermidades. É Deus que supre as nossas necessidades, igreja. É Deus que supre as nossas angústias. Devemos colocar todas as nossas angústias, depositar aos pés do nosso Senhor. Quantos de nós muitas vezes ficamos desesperados, mas o desespero não pode bater a porta do crente. Desespero é para a porta de descrente. Nós que somos lavados, remidos no sangue de Jesus, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que zela pela nossa vida. Por isso nós não podemos nos desesperar. Louvado seja o Senhor. E o jovem, não tendo mais para onde recorrer, passando necessidade, cuidando de porcos, caiu em si. Ainda bem, graças ao bom Deus, que ele caiu em si. Terceiro tópico da mensagem: a decisão acertada de regressar à casa do Pai. A decisão acertada de regressar à casa do Pai. A ovelha perdida, o pastor deixa as 99 no deserto e vai buscá-la. A dracma ou moeda perdida, a mulher acende a luz, varre a casa e procura com diligência até encontrar. Mas o filho pródigo, ele saiu porque quis. Conhece o caminho de volta, e é ele que tem que se arrepender, e é ele que tem que deixar o orgulho para trás e voltar para a casa do Pai. Existem processos, igreja, que Deus vai fazer por mim, por você, mas tem coisas que Deus não vai mover um dedinho para me ajudar, para te ajudar, porque sou eu e você que temos que fazer. Após o filho pródigo ter mudado de postura e reconhecido o seu erro, o pai mostrou disposto para perdoá-lo e o recebeu novamente como filho. Deus está de braços abertos para abraçar o filho. Louvado seja o Senhor. Na verdade, apesar do filho pródigo ter saído da casa do pai para conhecer as aventuras, as desventuras perigosas do mundo de pecado, ele nunca deixou de ser filho. O seu pai nunca deixou de ser pai. O filho pródigo decidiu se levantar e regressar à casa do pai, como um coração arrependido e quebrantado. Versículo 18 vai nos dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, igreja, trabalhadores não era igual servo. O servo morava na casa do Senhor, na casa do Pai. O trabalhador aqui trabalhava durante o dia e ia embora no final da tarde. Esse filho, que era filho, era tratado como príncipe. Ele queria apenas trabalho para ficar durante o dia, sendo que não tinha casa nem para dormir. Levantando-se, foi para a casa do seu pai. O filho pródigo teve uma nova atitude. Devemos ter uma nova atitude para nós mudarmos a nossa direção, a direção da nossa vida. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Tiago capítulo 4, versículo 8 nos aconselha: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E ainda digo mais, acrescentares de mim mesmo. Chegai-vos a Deus, e Ele, de braços abertos, estará te recebendo, te esperando. Louvado seja o Senhor. O filho pródigo teve um arrependimento sincero: Pai,
pequei contra o céu e contra ti. Louvado seja o Senhor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, os meus e os seus pecados. O filho pródigo mostrou-se indignidade e quebrantamento de coração. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. O bom, igreja, é que o pai corta o filho. Muitas vezes nós estamos voltando para a casa do pai e queremos encher o pai de desculpas. Pai, eu era assim, eu estava assim, mas o pai não quer saber de desculpa. O pai corta o filho. Observe que no texto o pai cortou o filho pelo meio, não deixou nem terminar o que ele tinha planejado de terminar. O pai já pediu para trazer a melhor roupa, porque, irmão, nós temos a melhor roupa aqui na casa do pai. Meu amigo, minha amiga, você que já pertenceu a essa casa, nós temos a melhor roupa aqui na casa do pai. E no texto vai dizer que o pai não manda o filho tomar um banho, vai trocar de roupa, não. O pai manda vir a melhor roupa, porque eu e você, nós temos a melhor roupa aqui na casa do pai. E o pai não queria saber se o filho estava cheirando mal, cheirando a pouco. O pai não quer saber disso. O pai não quer saber das minhas, as suas desculpas. O pai só quer saber do nosso coração quebrantado. Louvado seja o Senhor. E o pai manda colocar a melhor roupa no filho, porque filho é filho, e filho não é trabalhador, filho não é servo, filho é filho. O pai manda trazer o anel de autoridade, porque eu e você, nós temos autoridade. Você é filha, você é princesa, você é filho, rapaz, você é príncipe, e você tem a autoridade do Senhor. Louvado seja o Senhor. E mais, o pai manda trazer as sandálias de filho. Não era uma sandália que estava encostada lá, não era uma sandália que pegou emprestada de um servo, não, era a sandália de filho, porque filho não anda descalço. Quem anda descalço é escravo, e eu e você, nós não somos escravos do pecado. Louvado seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome, aleluia. Filho é filho, filho anda calçado. Louvado seja o Senhor. Deus sempre muda a atitude em relação ao pecador, quando o pecador também muda a postura e se arrepende diante do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Irmãos, depois de tudo isso, o filho chega até o pai. O filho chega, abraça o pai e reconhece que errou. Mas a história aqui toda dessa parábola gira em torno do amor do pai, a alegria do pai em receber o filho pródigo de volta. Irmãos, irmãs, amigo ouvinte da palavra de Deus, o Senhor se alegra com o retorno de um pecador. Louvado seja o Senhor. Nesta noite, se você está triste, abatido, o Senhor tem alegria para você nesta noite. Muitas vezes nós estamos, que só Deus sabe da nossa situação, mas nós temos um Deus que nos ajuda dia após dia. Não é fácil a luta diária, igreja, não é fácil, meu amigo, minha amiga, mas o Senhor nos ajuda momento a momento, instante a instante. A alegria do pai em receber o filho pródigo de volta. Louvado seja o Senhor. Apesar do homem ter se afastado de Deus e ter ido para o mundo viver uma vida de pecado, Deus continua sendo um pai amoroso e misericordioso, esperando o retorno do filho. Esperando o retorno do filho. Louvado seja o Senhor. O pai muito se alegrou com o retorno do filho pródigo e devolveu todos os privilégios de filho que tinha antes, porque eu e você, nós somos filhos. Eu e você, nós não somos escravos. Eu e você, nós não somos trabalhadores de um emprego qualquer, de uma empresa qualquer. Nós somos filho do Deus Altíssimo, filho do Pai. Louvado seja o Senhor. O pai mandou trazer a melhor roupa, mandou trazer o anel de autoridade e as sandálias de filho. O pai se compadeceu do filho pródigo, o abraçou e o beijou. Não interessou se ele estava sujo, imundo, cheirando mal. Ele quer receber o filho. No Salmo 103, versículo 13, o salmista Davi afirma: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O versículo 14 ainda nos diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se de que eu e você, nós somos pó. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece as minhas e as suas fraquezas, e nessa noite Ele quer nos dar força, nessa noite Ele quer te dar força.
O pai proveu a melhor roupa para o filho pródigo. Em Zacarias capítulo 3, versículo 4, o Senhor disse a Josué: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e os teus pecados, e te vestirei de vestes novas. Louvado seja o Senhor. É Jesus que tem vestes novas para nós aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor. O pai mandou colocar o anel no dedo, o anel de autoridade. Louvado seja o Senhor. E aí nós podemos lembrar lá do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 23. O Senhor faz uma promessa a Zorobabel dizendo: naquele dia diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Nessa noite, cada um que está aqui neste lugar, nessa igreja abençoada, Deus te escolheu, meu irmão, Deus te escolheu, minha irmã, e aqui não é senão casa do Pai, casa de bênção, casa do pão. Louvado seja o Senhor. O pai mandou colocar sandálias nos pés do filho, porque era filho que estava voltando, não era escravo. Eu e você, nós não somos escravos, eu e você, nós somos filhos, e tem uma sandália para você, tem uma sandália guardada para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Deus tem salvação para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, a pedido que eu fiz, para nós louvarmos aqui um hino. O Ministério de Louvor vai entoar um hino aqui, que eu pedi. Pode se posicionar. O pai mandou trazer o novilho cevado, o novilho gordo, igreja. O pai mandou matar o novilho cevado. O novilho cevado aqui, igreja, no texto, era um animal que a família cuidava com todo carinho. Esse animal era para ser sacrificado, era para ser morto num dia especial. Quando o pai recebe o filho pródigo, recebe de volta são e salvo, o pai não pensa duas vezes e manda matar o bezerro cevado. O bezerro cevado que representa o meu, o seu, o nosso Jesus. Que Jesus um dia escolheu morrer por mim e por você. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Jesus foi entregue para morrer. Não mataram Jesus. Ele se entregou por mim e por você. Jesus, ele se entregou uma única vez. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Louvado seja o Senhor. O pai muito se alegrou com o retorno do filho pródigo. Louvado seja o Senhor. Quero convidar a igreja para se colocar sobre os pés. Cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, graças a Deus. Bendito seja o teu santo nome, só o Senhor Deus. Igreja, João 6:37. Jesus disse: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. Há alguém para Jesus aqui nesta noite? Há alguém que saiu de casa com um desejo de renovar a aliança com esse Jesus? Não é a placa da igreja, não estamos aqui vendendo a placa ou denominação, estamos aqui oferecendo a salvação por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmão, minha irmã, a certeza que as coisas vão dar certo dessa vez não é porque eu e você nós somos bons, porque eu e você nós não somos bons. É porque o Deus que te chamou tem tudo que você precisa, tudo que você necessita. Você é pequeno, mas Deus é grande. Você é fraco, mas Deus é forte. Você não pode, mas Deus tudo pode. Você não tem, mas Deus tem. E nessa noite, Jesus, o nosso Deus, está te chamando para fazer uma parceria, uma associação. E você não vai entrar nessa sociedade de qualquer maneira, de mãos abanando, de mãos vazias. Você vai entrar com o coração quebrantado, com o coração arrependido. Basta ter um coração arrependido para que o Senhor faça algo, abençoe a sua vida. Louvado seja o Senhor. Há alguém para Jesus nessa noite? Há alguém para Cristo nessa noite?